Bom dia, turminha querida do 7º ano A, turminha do 7º ano B, como vocês estão? Então, hoje vamos dar início à nossa primeira aula remota de ciências. E hoje nós vamos começar fazendo uma revisão do assunto que nós vimos na sala de aula. Nas aulas seguintes, vamos ver assuntos novos. Então, o nosso assunto que nós estudamos na sala de aula foi a classificação dos seres vivos. Vamos relembrar. O que é classificar? Classificar significa dizer separar, agrupar. Quando nós vamos lavar as roupas, a gente separa roupas brancas, só roupas brancas, roupas masculinas, às vezes a gente separa também as roupas de um determinado trabalho. Quem trabalha na área da saúde, nesse período dessa virose, elas são para serem lavadas separadamente. Então, é classificada de forma diferenciada. Então, numa biblioteca, quando nós vamos a uma biblioteca, os livros, eles são separados usando algum critério. Usam o critério para separar esses livros. Você não vai encontrar os livros lá de forma aleatória. Você vai, se quer um livro de ciências do 7º ano, não é em qualquer lugar que a bibliotecária colocou. Ela classificou, ela separou. Então, foi isso que Linneu fez. Linneu, ele olhou para as espécies de seres vivos e viu que essa diversidade de seres vivos, como podemos observar aqui eu estou aqui no jardim da CEF, estou aqui isolada aqui nesse jardim para gravar essas aulas. E me recordei muito de vocês sentados aqui, quantas vezes nós sentamos aqui também para estudar de forma descontraída e ao mesmo tempo observar as plantas para caracterizá-las. Então, nós olhando para esse pomar, aliás, esse jardim, nós podemos observar que há uma diversidade de espécies de seres vivos. Mas se nós formos classificar essas espécies, a gente vai pegar diferentes características e separá-las. Então, Linneu, ele usou alguns critérios para classificar os seres vivos, para separar os seres vivos. E ele deu o nome também desse ramo da ciência, desse ramo da biologia, chamou de taxonomia. Taxonomia é a parte da ciência, a parte da biologia que trata da classificação dos seres vivos. Ela agrupa os seres vivos de acordo com as semelhanças existentes entre seu corpo, seu funcionamento, seu modo de reprodução, isto é, as características que apresentam. Vejam só, quando Linneu separou, classificou esses seres vivos, ele observou apenas as características externas. Nesse conceito a gente observa muito bem. Hoje, essa classificação ela já é um pouco diferenciada. Hoje nós já olhamos também para o DNA, para essas características do DNA. Vamos ver aqui um exemplo. Muitos de nós podemos encontrar um parente nosso que ele não tem nenhuma característica nossa, que nem parece. Pode ser um irmão, um primo, que é da nossa família, como nós vimos, vamos já falar desses grupos, família. Ele é da nossa família, mas ele não parece conosco. Podemos ter alguém que não tem nenhum parentesco, que não é da nossa família, e, no entanto, alguém chega e diz para nós: olha, eu conheço alguém parecido com você. Então, essa classificação, se hoje fôssemos observar só as características, a reprodução, essas semelhanças, seria uma forma errônea. Mas esse conceito de Linneu, ele foi fundamental para que nós
pudéssemos ter essa classificação dos seres vivos que ainda é atualizada, que ainda é usada até os dias atuais. Então, Linneu, ele, usando esses critérios, ele classificou os seres vivos em 5 grupos: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, professora, mas precisa aprender esses nomes? Como que eu vou aprender esses nomes? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vai demorar um tempo para eu aprender. Lembram da regrinha que eu dei para vocês? Não, basta aprender essa frase. O rei, Filadélfia, classificou de ordinário a família do general Espargo. Aprenderam? O rei, reino. Filadélfia, filo. Classificou, classe. De ordinário, ordem. A família, família mesmo. Do general, do gênero, general Espargo. Espécie, Espargo, espécie. Pronto, simples assim. Certo, então nós temos aí as categorias taxonômicas. Mas como que Linneu, ele colocou, como foi que ele disse que um animal, ele é da mesma espécie? Então, Linneu, ele considerou a espécie a principal categoria que ele pegou foi a espécie. Como é que eu vou dizer que um organismo é da mesma espécie? Então, vejam, um organismo só é da mesma espécie quando ele é capaz de cruzar, gerar descendentes férteis. Cruzar e gerar descendentes férteis. Voltando, cruzar, gerar descendentes férteis, serem semelhantes. Perdão, deixa eu explicar aqui. A primeira aula remota, então nas próximas vai ocorrer menos erros. Então, um ser vivo, ele é considerado da mesma espécie quando eles apresentam características semelhantes, uma, cruzar, duas, e gerar descendentes férteis. Não basta ser apenas semelhantes. Não basta apenas cruzar. Um animal pode cruzar com outro e não gerar descendentes. Então, se um animal cruzar com outro animal e não gerar descendentes, então, se não houver nenhum problema biológico nesse animal, se não for por um fator biológico, então significa dizer que esse animal, ele não é da mesma espécie. Para ser da mesma espécie, eles deverão apresentar características semelhantes, cruzar e gerar descendentes férteis. Vamos ver o exemplo da jumenta e do cavalo. A jumenta, quando cruza com o cavalo, ex cabalis, cavalo, ex asino, jumenta. Então, quando eles cruzam, eles geram a mula, que nós chamamos popularmente de burro. Então, o burro, a mula, é um animal estéril. Por que ele é estéril, professora? Porque ele é um animal filho do ex cabalis e do ex asino. Ex cabalis e ex asino são da mesma espécie? Não. Cavalo e jumenta são semelhantes, parecem, mas não são da mesma espécie. Então, onde que nós vamos colocar, onde é que nós vamos classificar, colocar, de acordo com Linneu, esses dois grupos? Linneu colocou esses dois grupos no mesmo gênero. Todos os jumentos são da mesma espécie. Todos os cavalos são da mesma espécie.
Cavalo e jumento são de espécies diferentes, porém do mesmo gênero. São do mesmo gênero. Então, ele foi pegando essas categorias e foi ali classificando esses indivíduos. O cachorro, o nome científico do cachorro é Canis familiaris. O nome científico do lobo é Canis lupus. Cachorro e lobo são da mesma espécie? Não. Eles são de espécies diferentes, porém do mesmo gênero. Que gênero? Canis. Canis familiaris, cachorro. Canis lupus, lobo. Então, e aí, professora, de onde é que vem esse gênero? Então, vamos lá ver de onde é que vem esse gênero. Linneu também, para classificar, ele usou as regras de nomenclatura. O nome já está dizendo, nomenclatura, para dar os nomes. Linneu também, ele disse que todo nome científico, aliás, toda espécie deve ser escrita com 2 nomes. Vimos aí? Cachorro, Canis familiaris. Homem, Homo sapiens. Cavalo, Ex cabalus. E por aí vai. Todo nome científico é escrito com 2 nomes. O primeiro nome, ele é escrito com inicial maiúscula. Homo sapiens. O H, ele deve ser escrito com inicial maiúscula. E o segundo nome, em minúscula, que ele indica o epitético específico, ou seja, que é chamado popularmente de espécie. A espécie, mas ela só é considerada espécie precedida do gênero. Então, os 2 nomes juntos formam o nome da espécie. E também, outro critério que Linneu usou, ele deve ser escrito em latim. Por que latim, professora? Porque latim é uma língua morta. As outras línguas, várias línguas, como a nossa língua, a língua portuguesa, elas sofrem modificações. Ora tem acento, ora é separado, ora não tem, ora é escrito junto a palavra, ora se separa. Então, a nossa língua ela já sofreu várias modificações. Então, em outros países também. E a língua latina é uma língua morta, por isso que é escrito em latim. E ele também, esse nome, deve ser destacado do texto. Vou dar um exemplo. Então, o Homo sapiens tem evoluído bastante, principalmente nessas últimas décadas. Então, Homo sapiens deve ser escrito com 2 nomes separados, Homo com inicial maiúscula, sapiens com inicial minúsculo, deve ser grifado em itálico e em negrito essa palavra. Muito bem. Então, qual é a importância desse nome científico, amados? Vejam só, a grande importância de se escrever um nome científico, o objetivo dele é para unificar esse nome no mundo inteiro. Porque uma espécie em cada país, ou até mesmo em cada estado, ou até mesmo em cada região, ela recebe um nome diferente. Nós chamamos aqui, por exemplo, no Brasil, o cachorro, nós chamamos de cachorro, o cão, o cachorro. Em inglês é dog, né? Em espanhol é hunt. Temos aqui outro exemplo da nossa região, muito conhecido, é a mandioca. Aqui na nossa região a gente chama a mandioca de macaxeira. Em outras regiões chamam aipim, outras regiões chamam
nós chamamos aqui beiju, né? Um produto, um derivado da mandioca, nós chamamos de beiju. Em algumas regiões chamam isso de tapioca, o beiju propriamente dito é a tapioca. Então, para evitar possíveis confusões, foi criado esse nome científico. O nome científico do cachorro, o Canis familiaris, ele é usado, esse nome, no mundo inteiro. O nome do ser humano no mundo inteiro é Homo sapiens, não vai modificar. Em qualquer lugar do mundo, do planeta, é o mesmo nome, o nome científico. Então, o objetivo desse nome científico é unificar esse nome no mundo inteiro para evitar possíveis confusões. Então, agora, nós vamos caracterizar esses 5 reinos criados por Linneu. Quais são os 5 reinos? Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Reino Plante e Reino Animalia. Então, são 5 reinos. Então, agora nós vamos caracterizar cada um desses reinos. O reino Monera, eles são unicelulares e procariontes. O que é isso? Unicelulares, o próprio nome já está dizendo que ele é constituído por uma única célula. Procarionte significa dizer que são organismos que não possuem uma membrana que envolve o núcleo. Todos os outros reinos, eles, no núcleo das suas células, desses organismos, possuem uma membrana que envolve o núcleo. Essa membrana é chamada de membrana nuclear ou carioteca. O núcleo é o local da célula onde fica o material genético, o DNA. Então, nos procariontes, esse material ele fica solto no hialoplasma. Quem são esses organismos? As bactérias e as cianobactérias. São os únicos organismos que possuem essa característica, são procariontes. Observem aí, por que ele colocou esse organismo no reino das moneras. Vamos agora para o reino protista. O reino protista, eles são unicelulares e eucariontes. Se eu perguntasse para vocês, qual foi a palavra que vocês viram aí, o que é que diferencia, o que é que difere o reino protista do reino monera? A palavrinha procarionte de eucarionte. Ambos são unicelulares, mas ele não está no mesmo reino monera, porque os protistas, que são os protozoários e as algas, eles, no núcleo das suas células, existe uma membrana nuclear. O núcleo das células dos protistas possui membrana nuclear ou carioteca, chamada também de carioteca. Então, a membrana é uma membrana que envolve o núcleo. O material genético dos procariontes não fica solto no hialoplasma, o material do citoplasma. Ele está no interior do núcleo, envolvido por essa carioteca. Um exemplo de protozoário muito conhecido nosso é o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi é o famoso protozoário causador da doença de Chagas. O barbeiro, o chupança, tá vendo os nomes populares? Barbeiro, chupança, bicho de parede, ele é um vetor, ele é um inseto, onde no intestino desse inseto, ele pode possuir, né, existem várias espécies, ele pode estar contaminado, ele pode conter esse protozoário chamado de Trypanosoma cruzi, que quando o barbeiro pica o indivíduo e defeca, esse protozoário, ele pode entrar na corrente sanguínea e causar a doença de Chagas. Observaram aí que o nome do protozoário causador da doença de Chagas, Trypanosoma cruzi, é escrito em latim e com 2 nomes, porque esse nome deve ser conhecido no mundo inteiro. E as algas também são exemplos de protistas.
são exemplos de indivíduos do reino protistas, e essas algas unicelulares, existem as algas pluricelulares, mas nós não estamos falando das algas pluricelulares. Essas algas unicelulares são encontradas em ambientes aquáticos, onde são elas as principais responsáveis pela fotossíntese, pela produção de oxigênio. Essas algas, através da fotossíntese, elas produzem a maior quantidade de oxigênio para o planeta. Então, vamos para o reino fungi. O reino fungi, eles são unicelulares ou pluricelulares. Vamos ver logo exemplo de unicelulares. Unicelulares são os fungos que causam doenças como sapinho, a frieira. Temos também as leveduras que são importantes na fabricação de bebidas, do álcool, esqueci de colocar na comida. Colocamos na carne, fugiu aqui o nome, o vinagre, pronto, saiu. O vinagre também pode ser feito a partir da fermentação de leveduras, são usados também na produção de alimentos como os iogurtes. Temos também aí os bolores, que causam mofo também. Todos esses fungos aí são exemplos de fungos unicelulares. E como exemplos de fungos pluricelulares, temos aí os cogumelos. Muitos deles são comestíveis, mas também temos muitos deles que são tóxicos, que são prejudiciais. Então, outra característica dos fungos é que eles são eucariontes, como já vimos, né? Possuem a membrana no núcleo das suas células, e eles são heterotróficos por absorção. Eles por muito tempo, eles foram classificados no reino dos vegetais, muitos deles, como os cogumelos. Por que os cogumelos saíram do reino das plantas, do reino plante? Porque eles perceberam que os cogumelos não realizam fotossíntese. Então, por isso eles saíram desse reino. Então, a alimentação deles é feita através da absorção. Eles são heterotróficos. Eles absorvem o seu alimento do substrato, do ambiente em que eles se encontram. É por isso que só encontramos fungos em ambientes úmidos. Então, vamos caracterizar o grande reino, o reino animal. Reino animal, todos eles são pluricelulares, constituídos de milhões de células. O ser humano, por exemplo, tem cerca de 65 trilhões de células. São eucariontes, todos os animais, todos os organismos do reino animalia são eucariontes e somos heterotróficos. Todos os indivíduos do reino animalia, que é o nome latim, animalia, eles são heterotróficos. Ou seja, não são capazes de fabricar o seu próprio alimento. Esses animais, esses organismos, eles precisam ingerir o alimento. E, por fim, o reino plante, o reino das plantas, o reino dos vegetais. Todos eles também são pluricelulares, eucariontes. E o que é que difere do reino animalia? Eles são autotróficos. O reino animalia, nós somos heterotróficos, são organismos heterotróficos. Já o reino plante são indivíduos, são organismos autotróficos, ou seja, capazes de produzir o seu próprio alimento, o nome já está dizendo. Como exemplo, temos as plantas. Vejam que lindo aqui esse jardim. Esse jardim no pomar também. Nós temos aqui uma diversidade de espécies de seres vivos, porém, todas essas plantas que temos aqui, que observamos aqui nesse jardim da CEF, todas elas estão classificadas no reino plante, porque todas essas plantas que nós estamos observando são constituídas de muitas células, de milhões de células.
e elas são capazes de fabricar o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, aqui nós encerramos a nossa primeira aula remota. Vamos chamar essa de aula 1. Cada aula vamos escrever a numeração para facilitar também esse acompanhamento. Um beijo no coração de vocês, um caloroso abraço de longe. Fiquem em casa e aguardamos vocês aqui para tirarem as dúvidas.